Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Maria Fernanda e hoje eu tô aqui para responder as dúvidas que ficaram da primeira aula de gestão da qualidade. Foram muitas dúvidas, algumas nós tiramos em aula, outras nós não conseguimos, então foram enviadas e eu vou responder agora. Então vou dar umas olhadinhas para cá para poder ler as perguntas, tá? E assim sanar. Se ficar qualquer dúvida, né, eu respondi, ficou faltando alguma coisa, não tem problema. Entre em contato, manda lá no chat, manda no Fale com o Mediador, manda pergunta pra gente que a gente responde, tá bom? Como a gente combinou na aula. Nem todas as perguntas eu consigo respondê-las ao vivo, porque a nossa aula a gente tem que, né, passar todo o conteúdo e ainda assim responder as perguntas. Então a gente está fazendo o vídeo, tá bom? Talvez esse vídeo fique um pouco comprido, mas eu vou tentar responder todas, tá bom? Então a primeira pergunta foi do Paulo, do Polo de Irati, aqui do Paraná. Ele fala assim, na questão da empresa alimentícia, como fica a questão da rastreabilidade se caso eu reutilizar produtos não conforme? Empresas que fazem esse processo são empresas que trabalham com reprocesso, então, muito possivelmente, o que essa empresa ela deveria ter? Eu digo deveria porque tudo são hipóteses, tá? As empresas nem sempre elas trabalham na idealidade. Para quem trabalha na área, às vezes pode se deparar com algum tipo de coisa nesse sentido. Mas o que é o correto? O correto é ter uma ficha de controle do produto, uma ficha de controle de reprocesso que vai identificar o lote. Então, por exemplo, eu estou fazendo um lote número 100 e eu vou reprocessar um produto que estava não conforme do lote 88, por exemplo, né? Às vezes ficou um produto a mais, produto a menos, ele não causa nenhum problema. Por exemplo, eu tenho um volume muito alto de alguma coisa, tipo, coloquei muito corante e eu preciso diluir esse corante, então o que vai acontecer? A fórmula do meu lote novo, ele vai constar que tem um reprocesso e aí vai se adequar às quantidades da fórmula inteira e aí você vai constar naquela ficha daquele lote que é um reprocesso do lote 87. Então, o que acontece? Você tem a rastreabilidade, tá? Como o produto do lote 87 está não conforme, ele foi retido na empresa, não tem uma rastreabilidade de recall externo, mas você tem o controle do que foi ali, os lotes de produtos que foram utilizados de matéria-prima e assim por diante. Então, uma rastreabilidade normal e ele vai entrar como uma matéria-prima que você vai identificar como uma outra matéria-prima qualquer, tá bom? O Thiago de Oliveira, de Tucumã, Pará, pergunta pra gente assim: a inspeção de qualidade ainda é comum em frigoríficos onde 100% das carcaças são avaliadas. Ele está falando da era da gestão da qualidade sobre inspeção onde é 100%. Sim, por que é 100%? Em produtos de origem animal, principalmente em abates, seja de aves, suínos ou bovinos ou qualquer outra espécie que está sendo abatida, ela vai ter etapas do processo, principalmente na área de abate, tá? Porque na área de abate onde há contaminação, tipo, a hora que acabou o abate foi para refrigeração, a contaminação tem que ser zero. Por quê? Toda empresa que trabalha com origem animal, abate ou embutidos e assim por diante, ela tem por obrigatoriedade da legislação ter o programa de APPCC, Análises de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Para esse tipo de produto, de carcaças em geral, se você for no frigorífico de frangos e de suínos, você vai ver que existe esse 100% de análise, precisa ter uma inspeção de 100% das carcaças. Por quê? Porque há o risco de contaminação, principalmente fecal, existem outras contaminações, mas ele é um ponto crítico de controle. Então, eu tenho que garantir que a partir daquele ponto não vai passar contaminação para os demais pontos. Que, né, por exemplo, é o ponto de refrigeração que se passar uma contaminação,
você está contaminando, por exemplo, num de aves o chiller, você está contaminando uma câmara fria que vai contaminar todas as outras carcaças. Então não pode passar a contaminação, porque você está dizendo que aquele ponto de controle é um ponto crítico e a partir dali não vai ter contaminação. Então é por causa do programa de APPCC que diz que naquele ponto faz isso. Aí você fala assim, professora, mas no caso de um laticínio, que você está fazendo a pasteurização, também tem ponto de APPCC? Sim, por exemplo, a pasteurização mesmo é um ponto de crítico de controle. Esse ponto crítico de controle, ele tem o controle de temperatura e tempo em 100% do tempo. Há uma verificação e monitoramento do controle de qualidade, mas hoje as empresas que são mais, digamos assim, industrializadas não, mas automatizadas, elas têm ali um controle que acompanha 100% do processo e diz toda a variação de temperatura com limite mínimo e máximo pelo CEP, e você sabe qual foi a variação de temperatura e tempo durante todo o processo. Então você consegue identificar. Então é automatizado, você tem ali termostatos e tudo mais, e você consegue controlar. Se caso saiu do limite crítico, há um sinal e você volta. No caso de carcaça, sim, é inspeção visual, porque ainda não existe nada que vai conseguir enxergar um ponto fecal, por exemplo, uma carcaça, tá? Então, sim, é inspeção da qualidade em função do programa de APPCC, tá bom? O Wellington, ele fala, né, lá de Arara, São Paulo, e fala: o que pesa mais na fatia do mercado? A qualidade visual ou ser realmente palatável o produto? Bom, essa questão, ela é uma questão bem subjetiva, tá? Assim como a maioria das questões de gestão da qualidade, quando a gente fala de satisfação do produto do consumidor. Por quê? É muito relativo, igual eu falei na aula, é muito relativo eu falar a respeito do que o meu consumidor busca. Então, qual que é a minha fatia de mercado? Né? Você tem uma fatia de mercado que ela busca a qualidade, tanto visual, quanto sabor, quanto tudo. Então, você tem que fazer um complemento. Tem pessoas que não vão ligar para a cara do negócio desde que seja gostoso, por exemplo, tá? Então, é muito complexo, tem que depender da fatia de mercado. Mas uma coisa é certa, não adianta eu ter um produto lindo, maravilhoso, que não seja organolepticamente aceitável, tá? Quando eu tô falando de alimentos, eu tenho um produto muito bonito, a cara dele é muito ótima, ele vai entrar fácil no mercado? Vai. Por quê? Porque primeiro a gente compra com os olhos. Mas, quando o consumidor comprar e consumir, não vai agradar, ele não vai comprar mais e ele vai fazer um marketing negativo disso, tá? Então não adianta ser bonito e não ser bom, porque não vai se manter no mercado. Mas também não adianta ser maravilhoso e não ser bem apresentável, porque ele não vai conseguir entrar no mercado. Então tem que haver um equilíbrio de acordo com a fatia de mercado que você quer atingir. Qual a melhor forma de descobrir isso? Pesquisa de mercado, né? Tentar compreender qual mercado você vai atender e compreender como esse público pensa. E aí você vai fazer o seu produto dentro de um equilíbrio que seja viável tanto em custo quanto visualmente falando, na qualidade também falando, tá bom? Mas o importante é que se você está fazendo um produto de qualidade, a apresentação ela vai meio que de acordo com o que você está fazendo. Se eu estou usando matéria-prima boa, o resultado final também vai ser bom, tá? Não tem como fazer produto bom com matéria-prima ruim, certo? Agora vamos lá para a dúvida do Rubens Soares, de Suzano, São Paulo. Ele fala assim: a qualidade, então, para a área de produção, por exemplo, como um problema da cervejaria que aconteceu recentemente, se baseia em torno da inspeção desde o início da produção. Exatamente. No caso da cervejaria, por exemplo, o que aconteceu? A gente tem uma falha ali e a gente só pode levantar hipóteses, porque a gente não tá lá, a gente não conhece o processo, mas partindo do princípio, né? No caso, eu sou engenheira de alimentos, a gente tem conhecimento básico de todo tipo de processo, mas que você não viu
uma sequência lógica ele vai seguir. Partindo do princípio que o processo de produção de cerveja, ele é o quê? Você vai lá, prepara a matéria-prima, que são os cereais, moe, adiciona de água quente, faz o mosto, ferve e tudo mais para liberar os carboidratos necessários. E a partir desse processo, você vai fazer um resfriamento rápido, muito rápido, quanto mais rápido melhor, para chegar na temperatura adequada de fermentação. Porque se você está na fervura de 100 graus e você adicionar seu micro-organismo, você vai matar o micro-organismo. Então você tem que ir de 100 graus ou um pouco mais, 110, baixar para 35, 37 graus, então uma variação bem grande, de quase 70 graus e em volumes muito grandes. Então o ideal é que isso aconteça muito rapidamente, para que o processo não fique tão custoso e você não tenha uma recontaminação desse mosto, porque ele é muito contaminável, porque ele é muito nutritivo. Então, entre a fervura e o processo de fermentação, a gente tem um processo de troca de calor. Geralmente é utilizado trocadores de calor, trocador de placa, onde eu tenho uma placa, faz de conta que a minha mão é uma placa, eu vou estar passando aqui o meu mosto quente e eu vou estar passando aqui o meu líquido refrigerante, né? No caso, o que acontece? Aqui no líquido refrigerante eu posso usar inúmeros produtos. Eu posso usar água misturada com alguma coisa e não entra em contato com o meu mosto. Por quê? Porque tem uma placa aqui, certo? Então, o que vai acontecer? O meu mosto passa aqui, passa o quente aqui, passa o gelado aqui, o calor, pela lógica da termodinâmica, o que acontece? O calor sai do líquido quente e vai para o líquido frio. Então, quem movimenta é o calor e não o frio. O frio não existe, mas a gente não vai entrar nisso agora. Então, o que acontece? Não entra em contato um líquido com o outro. Aqui nesse líquido aqui, é permitido por lei uma utilização de algum composto que ele consegue resfriar mais do que a água, porque a água, se chegar a 0 grau, ela vai congelar, não vai circular. Então, quanto mais baixa for essa temperatura aqui, maior é a minha troca de calor e mais rápido esse processo acontece. Então, teoricamente, eu poderia colocar qualquer coisa aqui, tá? Que não entra em contato com o meu líquido, que no caso foi o dietileno glicol lá que eles estavam utilizando. Muitas cervejarias falam que utilizam o etanol. Você sabe, se você colocar vodka no congelador, ela não congela. Por quê? Porque tem álcool, o congelador chega a 0 grau porque ali tem gelo, então não chega a temperatura de congelamento. Então, é um líquido que impede esse congelamento, tá bom? Então, falando de tudo isso, o que tinha que ter acontecido, teoricamente, tá? Tem que ter um processo de acompanhamento de trocador de calor, de manutenção preditiva, preventiva e corretiva. Ou seja, eu vou predizer que o meu trocador de calor precisa trocar a placa de 15 em 15 dias. Vou predizer. De acordo com o quê? Com a espessura da placa, o modelo do meu trocador de calor, o quão corrosivo é o meu produto que eu estou utilizando. Por quê? Porque eu vou falar de 15 em 15 dias para o meu processo, uma parada programada, ou a cada troca, por exemplo, eu fiz o fervura, vou fazer o novo lote. Então, eu vou abrir meu trocador de calor enquanto não está passando o produto e ver se não tem furo na chapa. Tá? Então, isso é um exemplo, né? Então, o que tinha que ter acontecido? Porque a única hipótese que a gente pode levantar de tudo isso houve furo nessas placas do trocador de calor e esse líquido refrigerante entrou em contato com a cerveja, porque está furado, daí entra em contato e foi para o processo. Aí no caso lá ele fala que ele não usava dietileno glicol, ele fala que comprava o mono e nesse sentido, como que ele transformaria? Gente, esse líquido da cerveja aqui está entrando a uma temperatura extremamente elevada que pode vir fazer o quê? Pode vir fazer com que haja essa reação química e se transforme em dietileno glicol. Tá? Então, isso é uma hipótese que nós estamos levantando, tá? Então, o que precisaria? Ter um plano, né, de boas práticas, onde fala de manutenção, rodar um ciclo de PDCA, caso encontrasse. Então, eu poderia lá
ter uma boas práticas de fabricação, que eu tenha manutenção preditiva, preventiva, que eu ia abrir o trocador de calor e encontrar falhas, encontrar furos, encontrar alguma coisa que entortou, onde há esse contato entre os dois líquidos e há essa contaminação. E aí tem um plano de ação, por exemplo, tem um furo, identificamos, não tem como trocar porque não tem a peça. Então qual que seria a lógica? Não usar álcool composto de etileno glicol, usar apenas água com etanol, porque o etanol já vai fazer um resultado final do meu produto. Tô dando hipótese. Então daí eu usaria um brainstorm, onde as pessoas que gerem a qualidade ali, entrar em consenso de como corrigir isso aí. Então, a gente teria ferramentas inúmeras, né? No PDCA é um grande exemplo de ferramenta para utilizar nesse caso, para encontrar a causa, para encontrar onde foi a falha, espinha de peixe, né? Se é mão de obra, se é manutenção, se é máquina, o que foi, qual que foi o efeito, onde está a causa, para poder tratar a causa e rodar um PDCA em cima dessa causa, planejar alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, sim, teria que ter uma inspeção desde o início. E não é uma inspeção 100%, não precisa ser 100% das vezes, mas tem uma periodicidade. Como que eu determino esse período que eu faço essa análise? Todo início de processo é quase que 100% e você vai reduzindo. Ou seja, eu vou abrir meu trocador de calor, toda vez que trocar de lote e ele ficar ocioso, eu vou abrir meu trocador de calor. Você vai, abre toda vez e preenche a planilha. Aí você vai identificar que numa sequência de 30 vezes que você abriu, não dá problema. Você ficou um período de 1 mês fazendo essa verificação, não deu problema. Então, daqui 1 mês você reduz então para uma sim, uma não. Parou meu trocador de calor, eu vou pegar dessa vez, eu abro, da próxima vez eu não abro. E assim você vai medindo o seu processo. E também tem o desgaste de peça, quando tem troca de peça e assim sucessivamente, tá? Não existe uma matemática, uma lógica, vai ser sempre assim. Cada empresa é uma, porque cada uma vai usar uma máquina, tá produzindo uma coisa, o produto tem uma característica, o equipamento pode ser de marca diferente, tá operando em condições diferentes. Então, tudo isso tem que se levar em consideração, tá bom? Agora vamos para a pergunta da Monique. Monique Alves Amorim de Oliveira, lá de Belém. Ela fala assim: na área alimentícia, tem como adquirir um produto de qualidade com custo menor para o consumidor? Olha, Monique, a relação custo, tá, do produto, custo final, ela envolve muitas variáveis e que não tem uma única relação direta com a qualidade, tá? Por exemplo, eu posso pegar uma marca top de linha, onde ela vai usar matérias-primas ótimas e o custo de produção dela do mesmo produto de uma empresa pequena que faz o mesmo produto e tenta usar a mesma matéria-prima dessa empresa que já está consolidada no mercado, o custo vai ser diferente, porque o volume dessa empresa grande é muito superior de produção. Então, quanto maior meu volume de produção, mais eu consigo diminuir esse custo de produção, tá? Então, tá ligado com volume e tudo mais. A gente partindo de um princípio que a gente vai trabalhar o mesmo volume de produção, existe equipamento, existe mão de obra, existe processo, linha de produção, quantas pessoas estão envolvidas, quantas pessoas vão estar envolvidas vai depender de como que está o fluxo, o layout, que equipamentos eu trabalho. Então, vai envolver muita coisa para dar um resultado final no custo, tá? Então, assim, a questão de custo é muito difícil da gente quantificar simplesmente por gestão de qualidade, tá? É administração de produção, é uma relação diferente. Mas, quando a gente fala de tudo isso, a gente está falando de qualidade percebida, a gente está falando de uma série de coisas. Então, muito difícil a gente valorar isso aí, tá? Então, é claro que uma matéria-prima de qualidade melhor, ela vai ter um custo maior. E aí, a empresa que é grande e produz mais, também compra em maior quantidade, esse custo reduz. Então, o volume de produção dita muito o custo final do produto, tá bom? Então, há possibilidade,
mas tem que ter uma estrutura, uma questão toda envolvida aí, tá bom? Acho que eu respondi. Se eu não respondi, você entra em contato com a gente, tá? Agora vamos para a pergunta do Klaus, de São Bernardo do Campo. Ele fala assim: a ABNT, o Inmetro e a Anvisa e outros, né, são órgãos que estabelecem os padrões de qualidade de produto e serviço, correto? Sendo assim, podemos considerar que a qualidade não se trata de algo tão subjetivo assim. Seria como estar dentro dos padrões pré-estabelecidos. Sim, foi como eu disse na aula. Qualidade na área de alimentos, principalmente, ela está linkada em atender os padrões de qualidade estabelecidos, né, na legislação. Por exemplo, eu estou fazendo sorvete, tem uma legislação lá que dá a qualidade de identidade do que é sorvete, quais são os padrões mínimos de gordura, açúcar, temperatura, questão de aeração. Ele te dá os padrões. O Inmetro, ele diz, você vai vender um pote de 1 litro, é 1 litro. A Anvisa diz que você tem que fazer isso. Então, existe, tá? Mas não é só isso que é qualidade. A qualidade, ela se torna, assim, subjetiva. Considerando o exemplo do sorvete, eu acredito que você conhece inúmeras marcas de sorvete, mas existem marcas X e marcas Y. Você concorda comigo que a marca X e a Y atendem a esses mínimos padrões de qualidade do BNT e Metro? Elas atendem, porque se elas não atenderem, elas não vão poder ser comercializadas. Concorda? Eu atendi os padrões de qualidade de Metro. As duas marcas estão atendendo, mas as duas marcas são diferentes. Por quê? Porque elas têm qualidades e identidades de produto diferentes, porque é da marca, tá? E vem aí a questão da qualidade percebida, né? Extrato de tomate, XY. Você percebe a diferença. Tá atendendo a qualidade, a norma? Tá, mas tem diferença. Então, a qualidade, ela é subjetiva. E mesmo te falando de X e Y, você tá aí pensando que você gosta mais da marca X. Existem pessoas que vão gostar mais da marca Y. Por quê? Porque a questão de gosto, qualidade é subjetivo, tá bom? Então, existe sim, deve ser cumprida sim os padrões estabelecidos por esses órgãos. E para a área de alimentos existem inúmeros padrões, acho que, nossa, incontáveis, mas mesmo atendendo todos esses padrões, a gente encontra estas diferenças entre as marcas, mesmo as 2, 3, 4, infinitas marcas que tem no mercado, você vai perceber que há essa diferença, tá bom? A Kátia agora. A Kátia Vasconcelos, de Valença, Rio de Janeiro. Ela pergunta assim: a BPF depende muito do esforço de todos os setores. Uma ferramenta de uso no meu dia a dia. Então, provavelmente ela trabalha na área, né? Mas ela sozinha não resolve tudo. Mas em conjunto com outras é super eficiente. Exatamente. A BPF, ela não consegue resolver tudo mesmo porque não é o objetivo dela. Por exemplo, assim, o programa de boas práticas de fabricação, ela determina algumas regras que você tem dentro da empresa. Por exemplo, assim, eu tenho lá boas práticas de fabricação e eu tenho meu programa de manutenção lá no caso da cervejaria. Vamos fazer de conta que a gente está falando da cervejaria. Ela estava lá, ela tem um manual de boas práticas e dentro do manual de boas práticas tem o PAC, né, que é o Programa de Autocontrole de Manutenção. Beleza? Teoricamente tem. Mas ela tem que estar implantada, tem que rodar. Ela está dizendo quais são os padrões que tem que funcionar. Ela te dá as planilhas, o BPF, ele vai te dar a periodicidade, os responsáveis, né? Ela te dá qual que é o equipamento que você utiliza, ela te dá tudo isso aí, né? Ela te dá, ela fala assim, olha, você tem que fazer isso aqui, tá? Então, te diz o que tem que fazer e te dá umas ferramentas que são as planilhas.
Que se a gente pegar nas ferramentas de qualidade, você vai ver que é a ferramenta lá dos checklists da vida, folhas de verificação da vida, tá dentro do BPF. Vocês conseguem perceber que a gestão da qualidade ela é ampla e os programas de qualidade de alimentos possuem elementos da gestão da qualidade dentro dela, tá? Então, por exemplo, eu tenho minhas planilhas de verificação, que é uma ferramenta de qualidade que está dentro do programa de boas práticas, que na verdade está dentro do programa de autocontrole, que está dentro do programa de boas práticas. E quando tem a PPCC, o boas práticas é um pré-requisito para a PPCC. Então, não tem como ter a PPCC se não ter boas práticas de fabricação. Porém, eu encontrei um problema. Eu fui fazer uma verificação na minha manutenção lá, encontrei um problema. Quando eu encontrei um problema, o que acontece? Apenas essa ferramenta de folha de verificação que eu tenho aqui dentro resolve? Resolve eu olhar que está errado, anotar e não fazer nada? Não, eu tenho que ter uma ação de não conformidade. Quando eu tenho uma ação de não conformidade, eu rodo automaticamente um PDCA, tá? E aí eu vou usar as ferramentas que eu preciso. Eu vou usar um brainstorm, eu vou usar uma verificação de onde está a falha, eu vou usar que é um Ichikawa, eu vou utilizar um 5W2H para colocar em ação qual que vai ser a ação que eu vou fazer, quem vai ser responsável, quando vai acontecer, quanto que vai custar. Então, as ferramentas da qualidade, elas são o seu gancho e as suas ferramentas de fazer o seu programa de autocontrole rodar, tá? Então, é em conjunto, tá entrelaçado. Não tem como eu ter uma BPF se eu não uso ferramenta da qualidade, tá? Não tem, não existe. Se alguém fala lá que existe, a BPF não tá rodando. Porque não existe um processo que não falha nunca. Ele vai falhar e você tem que ter um plano de não conformidade para rodar. É igual o recall. É um pack de recall que está dentro do BPF. Você não quer nunca usar, mas acontece e ele tem que rodar. Você tem que fazer a simulação pelo menos uma vez por ano para provar que ele funciona, que você consegue fazer o recall dos seus produtos, tá? Então, realmente, Kátia, ele é super eficiente, super funciona. A empresa que tem isso em mente, ela vai super bem, tá bom? Agora eu vou para a pergunta do Rubens, de Suzano. Ele fala assim: na hora da venda, tem cliente que tem aquele falso encantamento. Muito difícil da gente dizer isso, né, Rubens? Falso encantamento. Está comprando produto, porém não está totalmente satisfeito e muitos não demonstram no ato. Tem alguma dica para tirar uma conclusão que no ato ele está saindo 100% satisfeito com o que ele está levando? Nesse caso aqui, né, Rubens, a gente está falando basicamente de serviço. Por exemplo, você tem um restaurante, uma padaria, um açougue, você tem um contato direto com o teu cliente. Quando você, por exemplo, um buffet, se você está produzindo algo, estou fazendo pão de forma e vendendo para o mercado, você não está vendo seu cliente final, certo? Então, esse aqui geralmente é para quem tem a operação onde o cliente já consome e você já mede. Realmente, sempre vai ter o cliente que não vai estar 100% satisfeito e não vai dizer. O que eu te diria? Primeira coisa, padroniza o teu atendimento. Se padronizar o atendimento não fosse eficiente, as empresas de franquia, elas não o fariam, tá? Por exemplo, Pizza Hut, Burger King, McDonald's, girafas e assim vai, eles têm padronização de atendimento, tanto que você vai lá, eles atendem sempre igual, o atendente sempre fica meio mecânico, fica, mas você pode dar o seu toque, você pode dar a cara do seu estabelecimento, tá? Então você pode fazer isso. Por que eu digo padronizar? Porque você daí vai ter o mínimo do atendimento bem feito. Nessa padronização é atendimento realmente de como que a pessoa se comporta, o atendente, ele vai sorrir, ele vai... E o tempo que ele demora para atender. O cliente sentou na mesa, um atendente, um garçom, ele tem 2 minutos para chegar naquela mesa, mesmo estando lotado, tá? Tô dando exemplos. As grandes empresas fazem isso, as grandes franqueadas. Então, tem 2 minutos.
Então, você já melhora a experiência desse cliente, porque ele não ficou esperando meia hora para ser atendido. E isso dá insatisfação, porque, por exemplo, o cara esperou meia hora e ele foi atendido, ele ficou insatisfeito. O prato que ele recebeu era muito bom, ele ficou feliz. Aí é uma balança. Ele tá contente porque o produto é bom, mas ele tá triste porque o atendimento não foi tão bom. E aí vira essa confusão. A gente não consegue ler o que o cliente está pensando. Então, padronizar. Ele tem lá 2 minutos para atender o cliente. Depois disso, ele tem mais 3 minutos para receber as bebidas. Se ele quiser receber bebida antes, ele tem 15 minutos para receber o prato dele. Estou dando exemplos, você que vai saber como que é o seu atendimento aí. Lembre-se que mesmo que tudo que você vai fazer para atender o seu cliente lá na mesa, mas eu faço tudo fresquinho na hora, você faz tudo fresquinho na hora, mas ninguém quer ir lá e esperar 40 minutos para o prato chegar, mesmo que ele esteja fresquinho na hora, porque nem você quer isso, tá? Então padroniza, é uma dica, porque daí você consegue mensurar. E outra dica muito importante é, você é o dono, o gestor, né? Esteja no pico da operação. É almoço, é janta? Esteja no horário pico, é meio-dia, Entra dentro do seu salão e fique lá. Por quê? Porque você vai conseguir olhar o que está acontecendo. Não é fique lá 100% do tempo. Fique a maior parte do tempo lá, faça rotas, né? Ande na cozinha, ande nos outros espaços para ver se as coisas estão correndo bem, porque às vezes você tá aqui no salão, tá tudo muito legal, muito bacana, só que a bomba vai estourar lá atrás e aqui vai virar um caos, porque é uma avalanche, né? Se na cozinha não funcionar, tudo vai correr para lá, tá bom? Então, uma dica que eu dou é isso. É muito complicado a gente dizer de longe, porque eu não consigo enxergar o seu processo, então também não consigo dizer. Mensure nesse sentido e claro que caixinha de sugestão, essas coisas as pessoas elas não respondem muito. Por exemplo, eu vou em lojas de magazine, tem aquela coisinha de satisfeito lá, sabe? Tô falando por mim. Eu vou lá, fico lá um tempo e eu quero sair, eu não quero nem tocar naquilo lá. Mas tem uma pessoa parada assim, dá a sua nota. Aí você vai lá e dá muito satisfeito. Mesmo não estando satisfeito, você não tá nem... né? Então, é muito complicado mensurar. Igual nossa aula ao vivo, né? Você vai lá e clica se foi boa, se foi ruim, né? Qual foi a enquete. Você não aparece, a pessoa não vai, mas mesmo assim a gente não tem essa cultura, não tem essa vontade. Deixa o canal aberto, sei lá, alguma coisa do tipo a mensurar. Mas a dica que eu dou basicamente primeiro é essa, porque daí você vai mensurar e acompanhe o seu processo. Esteja lá, veja como que as pessoas estão atendendo as outras pessoas. Se não está atendendo de mau humor, de cara feia, sabe? Se não estão aquelas pessoas arrastando os pés, com aquela postura. Motive a sua equipe, não deixe faltar produto, bebida principalmente, tá? Eu tô dando esse exemplo e falando disso porque eu acredito, você não especificou, mas eu acreditei que pela sua pergunta seja isso. Se não foi, entra em contato aí comigo e a gente conversa, tá bom? Agora vamos para a pergunta do Everaldo, de São Roque, São Paulo. Ele fala assim: Food Defense é uma ferramenta da qualidade? Sim e não. É igual a questão da VPF que eu disse, né? É uma ferramenta específica da área de alimentos, mas se eu olhar para a nossa disciplina de gestão da qualidade, a gente não pode considerar ela como uma ferramenta da qualidade, porque ela é uma ferramenta universal. Consegue compreender? Eu não posso pegar, por exemplo, Food Defense e trabalhar na Ford com ela. Diferentemente no PDCA, que eu vou desde da nossa empresa de alimentos para inúmeras empresas, porque é uma ferramenta universal. Então, é uma ferramenta para a área de alimentos, assim como eu disse da PPF, que trabalha em conjunto com as ferramentas universais da qualidade, porque aquelas sim são as ferramentas da qualidade, aquelas estão lá no seu livro, de CAUA, PDCA, Brainstorm, 5W2H e assim por diante. Isso são ferramentas da qualidade. Mas eu não posso me deixar de dizer que não é ferramenta da qualidade na área de alimentos, porque né? Ele dá legislações, ele dá normas, ele dá ferramentas para a gente trabalhar coisas específicas da nossa área, que
Possivelmente existam em outras áreas coisas específicas e a gente que não sabe porque a gente não atua nelas, tá? Agora outra pergunta da Marília de Salinópolis, do Pará. Ela pergunta assim: produtos artesanais, a própria empresa pode definir a variação de cada produto final sem perder a qualidade? Por exemplo, doce de leite. A cor e a textura variam de acordo com o tempo de fogo, que varia pela pressão do gás, no caso, o botijão do gás. Na verdade, sim, né? Qualquer empresa, tá, Marília? É ela que determina o padrão final do produto dela. Lembra que eu falei lá na questão que você atende os padrões de qualidade lá do molho de tomate do sorvete, mas existem características diferentes para empresas diferentes? Isso vai acontecer da mesma maneira no caso do seu doce de leite, tá? O que acontece? Eu sei que é artesanal, você não tem como controlar a pressão do bujão de gás, mas o que eu te digo de dica? Faça uma faixa de tolerância, tá? Não faça uma diferença muito grande na cor e textura do seu produto final. Por quê? Porque o teu cliente, ele vai estar esperando uma característica específica do seu produto final. Ele não quer comprar hoje um produto seu e se encantar, porque ele tem uma textura e um sabor, e no mês que vem ele vir comprar de novo um outro lote e não ter nada a ver com o produto anterior, tá? Não importa se ele é artesanal. E se ele é artesanal, você tem que buscar a legislação lá do selo de produto artesanal que foi liberado ano passado, tá? Então, assim, toda empresa determina o padrão da característica final do produto dele, atendendo aos padrões mínimos estabelecidos pela legislação, mas ela que vai dizer a característica. Mas uma dica que eu te dou, assim como as empresas grandes fazem, faça um padrão mínimo aí que você tem para sua empresa para poder ter pelo menos uma variação aceitável do seu cliente, tá? Então, não deixe isso de lado, não deixe escanteio. Você pode perder clientes por não ter padrão nenhum, tá? Agora vamos para a pergunta da Tamires, de Bagé, Rio Grande do Sul. Ela fala assim: boa noite, a BRC faz parte da FSC 22000? A BRC, ela não faz parte da FSC 22000, tá? Ela é uma certificação britânica, né? Então, essa certificação, geralmente as grandes certificações, elas estão ligadas, uma auxilia a implantação da outra, mas são coisas distintas que podem sim ser utilizadas juntas, assim como o APPCC. Para você ter a APPCC, você não precisa BPF, e para você ter a ISO 22000 ou a FSC 22000, você não precisa do APPCC. Então, uma vai englobando a outra, tá? Mas ela não faz parte uma da outra, tá? Na ferramenta de qualidade na área de alimentos, geralmente isso acontece. Então, geralmente você vai ver que uma certificação é dependente da outra e assim a gente acaba achando que tudo é um bolo só, né? Mas não é. Por exemplo, a BPF, ela faz parte do PPCC? Ela não faz parte. A BPF é um pré-requisito. Mas se você for ler o Códex lá, ele não vai falar que a BPF está dentro da PPCC. A única coisa que acontece é que você precisa das coisas que acontecem na BPF para você ter a BPCC. Se não tiver nem BPF, não tem como ter a BPCC. É pré-requisito, mas uma não está dentro da outra. A mesma coisa acontece aqui, tá? Então, uma auxilia você conseguir a outra, né? Que essa BRC é um certificado britânico. Então, a gente sabe que as legislações britânicas, elas são extremamente rigorosas. Se você tem uma FSC 22000, você já está atendendo um nível super mega blaster de qualidade na área de alimentos. Então, para você conseguir essa certificação, é muito rápido, tá? E por último, a gente tem a pergunta aqui da Bruna, que é daqui de Maringá.
ela fala assim que as certificações de alimentos são obrigatórias. Em alguns casos, sim, tá, Bruna? Vai depender muito do seu produto e aí você vai ter que ir lá olhar na legislação literalmente. Por exemplo, o APPCC é obrigatório para produtos de origem animal. Tá descrito lá na RESPOA que você precisa ter APPCC. Se tem uma indústria de produtos de origem animal, você tem que ter APPCC, tá? A Anvisa, ela fala que as empresas alimentícias têm que ter BPF, tipo restaurante, não importa o que tem, tudo tem que ter BPF. Mas aí é uma questão de fiscalização, se fiscaliza, se não fiscaliza, né? Então, fiscalização, a gente sabe, no nosso país, no caso da Anvisa, é bem fraca. Então, as empresas acabam não fazendo porque é obrigatório, mas ninguém vem. Às vezes compram um manual lá, qualquer, deixa lá só para dizer que existe. Mas a PPCC é uma das certificações que são obrigatórias, que no caso de produtos de origem animal, tá? Então vai variar muito o produto que você está fabricando e a legislação na qual ele é regido. No nosso país isso é bem complicado, porque, por exemplo, alguns produtos existem legislações tanto na Anvisa quanto no MAPA. E a gente fica naquela, e agora, qual que eu vou seguir? Qual que eu vou seguir? Qual que eu vou seguir? Então, o ideal é a gente seguir as duas, sempre no melhor nível, tá? Então, é muito complicado a gente dizer isso assim abrangentemente, tá bom? Bom, gente, as perguntas foram essas. Eu espero que eu tenha tirado todas essas dúvidas de vocês. Tiver qualquer outra dúvida, quinta-feira a gente vai estar lá ao vivo. Tragam algum problema, tragam problemas pra gente resolver. Vai ser uma aula de ferramentas da qualidade pra gente fazer as ferramentas juntos, a gente aplicar. Vamos fazer o brainstorm juntos, tá? Então estejam lá no chat ativamente. A aula passada foi super legal, vocês estão de parabéns. Se você conhece seu colega que não assistiu a aula ao vivo, chama ele para a aula para ele estar presente. É muito importante a gente poder trabalhar essas ferramentas no fazer, tá? Porque quando sai da teoria é tudo muito diferente, a gente sente algumas dificuldades diferentes, tá? Então estejam lá, participem, continuem mandando as dúvidas, porque a gente vai aproximando cada vez mais da nossa realidade e deixando o curso cada vez mais com a nossa cara, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero vocês quinta-feira, até lá, tchau, tchau!